Boa noite! Fala família Conexão! Chega mais para mais um super bate-papo nesta segunda-feira, iniciando a semana aí, praticamente iniciando o mês, né, de maio. Ontem foi dia primeiro, hoje dia 2. Estamos aí para um bate-papo sensacional com a cantora e compositora Luciana Beckmann. Muito prazer falar contigo, primeiramente, Luciana. Seja bem-vinda. Obrigada. Para mim também é Eu um já prazer. vejo que Hã? aí já eu vejo que tá calor, né? Aqui tá, Deu temor. aqui tá um mormaço demais. Tá em Ei. período de chuva, Ah, então fica só aquele dia nublado e vem o calor junto. Até quando chove faz calor. meu Deus do céu. E olha só pra te ver como é que tá um amigo aqui, ó, todo encasacado. Meu Deus, olha, bem agasalhado aí, né? Mas Luciana, é só um prazerzão conversar contigo, te receber aqui, conhecer um pouquinho da tua história, conhecer um pouquinho de ti, né? E dizer que tá à vontade, tá em casa, a live é tua, fica bem à vontade. Obrigada, para mim é um prazer estar aqui contigo também, com todo mundo que está assistindo, todo mundo ainda vai entrar. E, Exatamente. na verdade, antes eu tinha, assim, muita vergonha de falar, né? Não fazia story, não Sério? fazia nada. Nem na igreja eu cantava no começo, eu cantava assim, bem. Parecia um pedaço de pedra, assim, lá na plataforma Ah, da igreja. brincou. Só mexia a boca. Mas é porque é assim mesmo, no começo a gente tem vergonha. Eu tinha muita vergonha de cantar, né? De falar. E eu sempre tive, assim, dificuldade de me expressar. Minha língua enrola às vezes, dá um branco na cabeça. Mas a gente vai perdendo essa timidez praticando, né? E com o tempo, É, eu nós... fui me soltando mais, fui começando a falar mais, e aí isso foi ajudando, na prática mesmo. Às vezes passando vergonha, mas deu certo. mas que bom que passou a vergonha, né? Que passou assim a Às timidez, vezes né? ainda tem, eu fico nervosa. Toda vez que eu vou cantar, fazer solo, essas coisas assim, eu fico nervosa. Ainda. Ainda dá aquele friozinho na barriga. Dá. Às vezes, não friozinho, é um friozão mesmo. É, é gelado. Mas, Luciana, deixa eu primeiro perguntar pra ti. Tu fala da onde aí? Ou tu é natural da onde? Eu sou de São Luís, Maranhão. Bem lado Uh, oposto de onde tu estás, né? Tá no Rio Grande do Sul. Eu tô aqui e... no Nordeste, é bem longe. Mas olha como a É bem tecnologia longe. pode ajudar a gente. Pra te ver, né? Pra te ver realmente, né? É, São Luís do Maranhão, mas tu é natural daí mesmo. Sim, sim, sou daqui. Ah, como é que você fala? São Luís Maranhense, é isso? É, sou ludovicense e maranhense. Lud... Jesus, Ludovi... Ludovicense. Ludovicense, tá aí, tá aí. Deixa pra ela falar, pessoal, deixa pra ela. Olha, tem Mas alguns que legal aí, que... então tem alguns nomes aí que são piores, viu? Pior que é, tem alguns aí, olha, bem piores. Bem, Mas, Luciana, deixa eu te falar assim, a questão de cantar, a questão do teu início, isso já vem desde berço, desde a infância já, ou algo que tu descobriu agora há pouco, de um tempo pra cá? quando eu vou começar assim, realmente antes até de ser concebida. Mas Olha aí, primeiro, vamos lá. primeiro eu queria Mas ler primeiro vamos com... primeiro eu queria ler um texto bíblico que se encontra em Jeremias, capítulo 1. É bem conhecido esse texto, Já, né? já quero ouvir Mas cantar também. já. E eu queria que vocês prestassem bem atenção na letra da música, da primeira música, porque ao longo da conversa aqui vocês vão entender o que que significa a letra dessa música para mim, né? Uhum. Então, em Jeremias capítulo 1, esse texto é bem conhecido, mas cada dia que passa faz mais sentido ainda para mim. Versículos de 4 a 9 diz assim: A palavra do Senhor veio a mim dizendo:
Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: Ah, soberano Senhor, eu não sei falar. Guarda isso, viu, que eu vou falar daqui a pouco. Pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: Agora ponho em sua boca as minhas palavras. Gente, esse texto é assim. Deus conhece cada um de nós antes mesmo de sermos concebidos, antes mesmo de nascermos. Ele já sabe, né? Ele já preparou o nosso caminho, a nossa história. E essa parte bem aqui, onde ele fala, não diga que você é muito jovem, quando Jeremias diz assim, ah, Senhor, eu não sei falar. Gente, essa é a minha história. Ela tá acabando de dizer aqui para ti, né, que eu não conseguia me expressar, não conseguia falar, e eu tenho pedido tanto, Senhor, ajuda, capacitação, para que eu consiga me comunicar, porque eu tenho muito, às vezes, o que compartilhar com as pessoas, e a conversa vai fluir tão natural que, às vezes, eu fico surpresa, mas eu acredito que é obra do Espírito Santo mesmo. Não é simplesmente de mim, né? Mas eu acredito muito que o Espírito Santo é quem nos inspira e concede as palavras naquela hora, naquele momento. Mas para isso a gente tem que se capacitar, se preparar. E eu estou fazendo isso, estou buscando isso. Já posso cantar a primeira? Vamos lá, que aí depois a gente vai falando sobre a música aí. Tá, aí eu vou começar a contar sobre a infância. Bem de bem. Um abraço pra Cave lá, tá ligadinho também conosco aí. Beijo, miga, minha colega de turma. Vou colocar aqui, tá? Tá feito. Vamos lá. O som tá bom aí? Perfeito. Tanto que eu lutei, tanto que eu chorei, mas enfim não me entreguei, eu nunca estive só. Milagres eu vivi em meio à sequidão. Mesmo eu prostrado ao chão, minha fé não entreguei. Deus em minha vida foi sobrenatural. Fez da minha história além do que eu sonhei. Hoje em meus dias entendo quem eu sou, servo do Deus vivo, menina dos teus olhos, a desejada noiva do Senhor. Tanto que eu lutei, tanto que eu chorei, mas enfim não me entreguei, eu nunca estive só, isso é verdade. Milagres eu vivi em meio à sequidão. Mesmo eu prostrado ao chão, minha fé não entreguei. Deus em minha vida foi sobrenatural. Fez da minha história além do que eu sonhei.
Deus vivo, menina dos teus olhos, a desejada noiva do Senhor. Eu aceito, Senhor, o teu tempo. Todo teu, ó Senhor, é o meu tempo. Tua vontade é o que eu mais quero, ó Deus fiel, Deus fiel. Eu aceito, Senhor, o teu tempo. Todo teu, ó Senhor, é o meu tempo. Tua vontade é o que eu mais quero, ó Deus fiel, Deus fiel. Deus em minha vida foi sobrenatural, fez a minha história além do que eu sonhei. Hoje em meus dias entendo quem eu sou, servo do Deus vivo, menina dos teus olhos, a desejada noiva do Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Ei, já iniciou a mil. Glória a Deus Glória a mesmo. Deus. Essa parte, Glória a Deus. o título dessa música é Sobrenatural. E essa última parte, né, que fala, eu aceito, Senhor, o teu tempo, todo o teu, ó Senhor, é o meu tempo. No decorrer aí vocês vão entender melhor. Essa música parece que foi escrita para mim, né? Mas é assim que Deus faz, a gente compõe. Eu tô tendo essa experiência agora de compor. A gente compõe e a gente fala da nossa vida, ou então às vezes a gente interpreta sobre outra pessoa que compôs, e isso, mesmo sendo outra pessoa que compôs aquela música, dá certinho pra gente, né? E a música que eu compus, que eu vou lançar, vai ser o lançamento, inclusive vai ser terça-feira, nas plataformas digitais. Essa música que eu compus, a primeira que vou lançar, gente, fala sobre missões. Para quem não tem um chamado. O chamado missionário é para todo mundo. Só que a minha visão, a minha resposta ao Senhor está nessa letra. E aí eu vou compartilhar com vocês depois o refrão no final, só o refrãozinho, que é para deixar o pessoal curioso. Só o refrãozinho. Mas essa música, inclusive, vocês vão entender, né? Quando eu começar a contar aqui o porquê que eu compus, o que me levou o que levou a inspiração na hora da composição dessa música. Perfeito. Ah, que legal. E vai ser nessa terça, amanhã, no caso? Não, o na lançamento, outra, ou na outra. Na outra? Vamos ficar atento lá. Mas me conta, assim, Luciana, tu me falou que foi antes do teu nascimento Eu que vou as explicar. coisas já começaram a acontecer. Sim. Por quê? Primeiro, a palavra de Deus aqui em Jeremias já fala no versículo 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Então, quer dizer que antes dos meus pais pensarem em ter um filho ou uma filha, Deus já havia separado e escolhido a minha vida, né? Eu não nasci num berço evangélico, mas a nossa família, meus pais se converteram, nos levaram para a igreja, eu ainda tinha 8 anos de idade. Mas antes disso acontecer, tem uma longa história que eu vou resumir, por conta do tempo. Mas Tranquilo. a minha vida foi um motivo das pessoas taxarem como inconveniente. Meus pais não eram cristãos na época,
Eles eram de uma outra religião e a minha mãe estava sendo preparada, né, para tomar de conta de um terreiro na época. Ela estava sendo trabalhada para, estava em processo Aí, para se tornar mãe de santo, né? E aí ela já estava há vários anos nessa vida. Quando conheceu meu pai, levou meu pai junto. E aí ela engravidou. Quando ela engravidou e foi contar para a pessoa responsável, ela disse assim, não, não pode, vai ter que interromper essa gravidez, porque vai atrapalhar o processo, né? E a minha mãe recusou essa orientação, mas ela sofreu as consequências, né? Ela sim. passou por um momento muito complicado, assim, de sofrimento mesmo, por não abrir mão da minha vida. E isso já estava nos planos de Deus. Porque se não fosse essa decisão que com certeza foi Deus que colocou no coração dela, eu não estaria aqui hoje contando essa história. Com E a partir certeza. daí é que começa a minha história, né? Eu ainda era um feto, mas Deus já tinha planos para minha vida antes mesmo até de ser um feto, né? Imagina, antes, no E, e... início, Hã? no início mesmo. No início Bem, mesmo. isso. Eles ainda demoraram uns anos, né, para conhecerem Cristo, reconhecerem Cristo como Senhor e Salvador. Mas isso que aconteceu comigo, aconteceu também com meu irmão. E Deus tem um propósito muito grande na vida do meu irmão. E ele vai cumprir, em nome de Jesus. Meia. E a minha mãe e meu pai não abriram mão, né? Das nossas vidas, da minha vida. Eu, que sou a primogênita, seria a sucessora dela. E se nós não tivéssemos nos convertido, nos entregado ao Senhor, hoje eu estaria em outro tipo Do outro de jeito. isso, completamente o oposto. E a bênção é estar aqui hoje, salva por Jesus, adorando o nome do único Rei, né? Do único Senhor e Salvador. Pois então, meu pai ganhou uma Bíblia de presente em 99 por uma colega de trabalho. E é incrível como o Espírito Santo trabalha na vida das pessoas, porque às vezes até quando a gente não tem alguém que fale tanto assim de Cristo, se você é escolhido e eleito do Senhor, isso vai chegar até você de alguma forma. E ele ganhou a Bíblia de presente e começou a ler sozinho, sozinho. Quando ia e Ó, voltava do serviço, né? No ônibus. Começou a ler. E a minha mãe passava por alguns momentos assim em casa de ficar mesmo possessa. E a única coisa que fazia com que ela se acalmasse era quando meu pai lia a Bíblia. E aí, essa leitura bíblica foi mostrando, e a palavra mesmo diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E foi libertando realmente. E eles começaram a orar ao Senhor. Depois de um tempo, decidiram sair. E a gente sabe que quando a gente toma uma decisão de abdicar dessas coisas, a gente sofre ameaças espirituais, de vida, enfim, a pessoa perde a paz completamente, né? Ela já vive escravizada, ela já vive numa situação bem complicada e pior ainda mais. Começa a ser ameaçada e tudo. E foi o que aconteceu com minha mãe, principalmente. Meu pai também, mas a minha mãe, como ela era a pessoa que estava sendo preparada, então ela sofreu bem mais, né? E com assim, certeza. nesse sentido de opressão mesmo, enfim, e aí eles tomaram a decisão de que eles não iam mais continuar, não iriam mais continuar. E aí pediram ao Senhor uma casa perto de uma igreja. A gente não tinha casa própria ainda. E aí eles pediram, Senhor, nos leve para um lugar que tem uma igreja que a gente possa começar a frequentar, que a gente... Enfim, e aí a gente se mudou para um outro bairro, a gente conseguiu comprar uma casa, eles conseguiram comprar uma casa, bem simples, mas era onde Deus tinha separado para que houvesse um encontro com ele. E aí um casal de irmãos dessa igreja já conhecia papai e mamãe, porque papai tinha uma lanchonete, e aí já conhecia antes, né? E eles eram dessa igreja que a gente se converteu.
E aí eles foram certo dia lá em casa, engraçado que a gente passava assim, né, necessidade mesmo. E eles chegaram com uma cesta básica do nada. E a gente não tinha nada para Pá. comer. E aí, papai já tinha passado por isso outras vezes, né? Em que ele pedia ao Senhor e o Senhor nunca desamparou, o Senhor nunca deixou que a gente realmente passasse fome. E isso deu abertura para que eles fossem convidados para a igreja. Aí a gente foi. Começamos a visitar e tudo. Meus pais na época, né? Porque a gente criança não tem muita noção. Mas, Sim. enfim, nós nos entregamos a Cristo e passamos a ter uma outra vida completamente diferente. Eu A mudança comecei, dele. exatamente, e aí eu comecei a estudar numa escola, aos 10 anos de idade, Colégio Batista Daniel de Latouche, né? Colégio Batista confessional mesmo, aqui. Tem até em outros estados aí, o Colégio Batista. E aí, Batista. nesse Colégio Batista, eu entrei no coral infantil. Ainda não tinha começado a cantar, assim, sabe? Mas eu entrei no coral Claro. infantil. Mas eu era super fã de assistir Raul Gil, por exemplo. Então eu Sim. ficava assim, me imaginando lá, cantando. E era muito forte, né, antigamente. Não sei agora, que eu não acompanho mais, mas era muito forte esse concurso antigamente. E aí eu comecei a cantar no coro infantil da escola. E também comecei a cantar na igreja. Já cantava no coralzinho, né, das crianças. Só que a professora do coral começou a me dar participação de solo no coro e tal. Então isso foi despertando em mim um interesse. Eu fui percebendo que eu tinha um talento musical. Então já comecei a usufruir desse talento muito cedo. E eu comecei a cantar na igreja, fazer solos e tudo. E aí eu entrei no Ministério de Música com 13 anos de idade. Eu lembro bem que quando eu fui pedir para entrar no ministério, me colocar à disposição, teve uma pessoa que já era adulta mesmo, né? E ela falou, tipo assim, essa daí, desse jeito. Quem? Tu? Essa daí. Tu vai entrar no Ministério de Música? Tinha 13 anos. Mó. E a pessoa já era bem mais velha, já tinha muita experiência. Mas, enfim, eu entrei no Ministério de Música e a partir daí começou a minha experiência com o Ministério de Música muito mais enfático do que antes, né? Que só para fazer a participação musical na igreja. Mas a minha adolescência, ela não foi fácil. Eu sempre fui uma menina muito sensível emocionalmente, eu sempre fui muito sonhadora, muito no mundo da Alice. E aí eu tinha muito, assim, pensava muito em romance, né? Aquele negócio, casamento, namoro e tudo. Só que isso na minha vida foi algo que atrapalhou muito, né? Atrapalhou muito minha vida mesmo. Quando eu fiz 15 anos, eu comecei a namorar. E o meu primeiro namoro já foi muito, assim, complicado. E aí eu me dedicava muito, eu sempre fui uma pessoa muito de se entregar mesmo. Até porque eu sempre tive assim, a dificuldade de querer agradar todo mundo, porque isso é um problema, né? Querer agradar todo mundo é Era um sobre esse. problema. E eu acabava Ah, sofrendo, mas não queria que os outros sofressem. Então, e hoje, graças a Deus, eu já estou sabendo lidar mais, porque eu preciso para minha saúde. E aí, na adolescência, eu namorei, né? Eu tive vários namoros, assim, não foram namoros saudáveis, foram namoros que foram fora do tempo. Meus pais me avisaram, mas eu desobedeci. E a consequência da desobediência é muito grande. E isso afetou até meu casamento, né? Eu tive tantas decepções e frustrações que foram causando traumas muito profundos, emocionais, e a cada novo relacionamento isso ia agravando. E o que acontece? O meu foco foi perdendo, porque eu ficava tão preocupada de agradar aquela pessoa que eu esquecia de Deus.
E aí o Claro. ministério, o meu chamado ministerial acabava perdendo foco. E isso foi causando em mim um desastre emocional e psicológico, né? Ao mesmo tempo, eu pedia ao Senhor, eu orava, eu buscava, mas eu era muito influenciada nesse sentido. Então, isso me atrapalhou muito. E eu tive uma adolescência tão turbulenta que atrapalhou nos meus estudos no ensino médio. Eu não lembro de muita coisa que eu estudei por conta disso, né? Eu ficava assim na aula voando, os problemas ficavam na minha cabeça assim como se fosse o mundo fosse se acabar, né? Assim, por isso que é importante a gente dar valor, a gente prestar atenção nos nossos adolescentes, porque é uma fase muito complicada, muito difícil mesmo. Sim. E precisa de acompanhamento, né? E o engraçado é que eu buscava, Kleberson, mas eu não conseguia achar pessoas que realmente se importassem, assim. Eu não queria compartilhar com os meus pais, porque eu tinha medo, assim, Claro. de ser deles. Eu tinha medo deles ficarem dizendo assim, ah, termina isso, e eu não queria terminar. Então eu ficava, né, Claro. escondendo. E aí eu tentava conversar com outras pessoas, mas não tinha aquele retorno que eu precisava, né? E aí acabava que eu ficava me sentindo só. E eu comecei a ter o início de depressão nessa época. Uma depressão É, assim começou a gerar ansiedade e tudo. E eu não sabia que eu estava tendo crise de ansiedade. Eu vim saber disso já depois de muito tempo, porque eu fui conhecer os sintomas. Mas eu vivia muito claro. triste, eu vivia assim, desanimada. O meu mundo acabava quando alguma coisa acontecia nos meus namoros, nesses relacionamentos Uhum. que não foram benéficos para minha vida, né? E aí, às vezes eu acho que isso tinha a questão do perder o foco, só que isso às vezes fazia eu refletir a respeito de como estava a minha vida também, né? Porque Deus ele aproveita as oportunidades de dor para nos aproximar mais dele. Mas eu sempre voltava no erro. Esse era o meu problema. Eu sempre voltava no mesmo erro. Acabava um namoro, já entrava em outro. Então eu não me dava folga, não dava folga para minha mente. Não dava tempo de fechar uma ferida e já. Não, era um atrás do outro, não dava tempo. E aí isso acabou com a minha vida nessa época, né? E quando chegou assim no finalzinho da adolescência para tipo 18, 19, 20 anos, eu terminei o ensino médio, cheia de problemas, tentando resolver sozinha. E aí veio a parte que eu até coloquei aqui o tópico, início da juventude desafiadora, porque eu terminei o último relacionamento, que foi o primeiro, ainda teve isso, eu ia e voltava com Imagina a até isso, meu Deus. pessoa. E aí eu terminei, né? Aí eu disse assim, não, gente, eu vou me dar um tempo. Eu preciso passar um tempo sem ninguém, eu quero curtir minhas amizades, eu quero realmente, daqui para frente, me dedicar inteiramente ao ministério, ao chamado ministerial. Eu preciso colocar a minha vida no eixo, preciso rever os meus conceitos, né? E aí, Claro. é engraçado, engraçado, porque eu mudei de igreja na época e eu tinha tomado essa decisão. E eu disse assim, Senhor, não quero namorar com ninguém. Mas mesmo aí, nessa decisão, eu estava passando por problemas, porque para mim era difícil ficar sem gostar de alguém. Entendeu? Claro, Eu tinha. tinha essa dependência, eu era dependente de outra pessoa. Enquanto eu não Nossa. entendesse que a minha dependência devia estar em Jesus, eu iria continuar sofrendo. E isso, sabe quanto foi que eu comecei realmente a experimentar disso depois que eu casei? Então, eu passei Imagina. muitos anos da adolescência para a juventude entendendo as coisas erradas. Eu acho que eu nem me conhecia, eu mesmo não me conhecia direito.
E aí, por que foi depois do casamento? Porque a gente começou a passar por problemas, colocando à frente os nossos medos. Eu tinha medos e o meu marido tinha medo, né? Gerado por esses traumas, né? Que ele também teve alguns problemas. E aí, com o tempo, Deus foi me mostrando que isso em mim não iria acabar enquanto eu não colocasse o foco realmente onde deveria colocar. Mas voltando aqui antes do casamento, eu tinha dito, Senhor, não quero namorar com ninguém. Tá, aí passou 6 meses, chegou meu marido. Eu tinha estipulado 2 anos, né? Passar 2 anos sem ninguém. Aí, 6 meses. 6 meses chegou ele, 6 meses depois a gente casou. Jesus! 6 meses. Pra quem não ia Pra namorar dois quem? anos, Pois é. Enfim, eu não vou contar detalhes porque senão, né, vai estender muito. Mas não, tranquilo. nós casamos. O que me chamou muita atenção no início das nossas conversas foi o objetivo, quais eram as nossas vontades. A gente tinha muito pensamento em comum a respeito de chamada ministerial, do que a gente entendia por algumas coisas, né? E pela primeira Sim. vez houve assim uma concordância tanto dos meus pais quanto dos pais dele, né, em relação a isso. E foi Uhum. um sinal para mim de confirmação, porque todos os outros que eu namorei nunca tinha acontecido isso. E Renato, que é o meu marido, também disse que nunca tinha acontecido isso, né, com ele. Então, Claro. acabou sendo uma confirmação para nós dois. E a gente casou super rápido. Noivamos com 3 meses e casamos com 6 meses. E até pensaram que eu tava grávida, mas não era nada disso. Normal esses pensamentos. Pois é, é porque foi realmente muito rápido, né? E aí, depois do Ó, já casamento. tem até homenagem Ah, também te amo, ó, coração. A gente casou e começou uma nova etapa e não foi nada fácil. Meu marido sofria com síndrome do pânico, ansiedade e depressão. E eu estava com também ainda passando pela depressão e ansiedade, só que eu não sabia. Eu compreendi porque ele começou a me explicar, porque ele estava tendo acompanhamento, né, médico, e eu não. Claro. Eu nunca tinha tido nenhum acompanhamento. E só para tu Aí tu ter começou a perceber. isso, semelhanças de sintomas. Uhum. E um ex-namorado que eu tive, ele dizia assim, eu dizia assim, eu preciso ir no psicólogo, porque eu estranhava muitos sintomas, eu vivia chorando, entendeu? E aí ele dizia assim, não, teu psicólogo é Jesus. Hum, Claro que Jesus, né, ele tem, mas Deus, ele usa os médicos para nos com tratar. certeza, com certeza, com certeza. E enfim, para você ver como realmente não era algo que não estava dando certo. Não ia dar Não, certo. realmente, não ia dar certo, né? Não ia ter como. E aí, no início do casamento, nós passamos assim, 1 ano e meio para 2 anos, a gente passou por muita coisa que às vezes chegava assim a pensar, meu Deus, isso não vai acabar nunca. Mas graças a Deus, por causa disso, a gente amadureceu muito, né? E a palavra de Deus foi o nosso norte. É como eu te disse antes, eu procurava, mas não conseguia afirmar o acompanhamento com alguém. E eu até cheguei a pensar que isso era permissão do próprio Deus, porque foi essa busca de mudança, de dependência que fez com que eu amadurecesse. E ele também. Mas assim, eu estou contando aqui a minha parte, né? E aí eu fui Entendi, claro. entendendo. Olha, nosso começo de casamento foi muito complicado. A gente chegou a ter momentos dos dois terem pensamentos de morte, né? De Nossa. tirar a própria vida. E isso não foi permitido por Deus. A gente não. Enfim, foi complicado demais e tem muitos detalhes, mas eu acho que está dando para entender como foi difícil, né? A gente brigava muito, a gente discutia muito.
e era muito, às vezes, desconfortável. Não, a gente praticamente não tinha, assim, um clima bom, confortável e tal. E isso foi mudando com o tempo. Quando eu comecei a orar, parei de falar mais, comecei a orar, porque mulher, né? Eu falava muito, assim, e a Bíblia manda a mulher, qualquer pessoa que queira que o outro faça ou tenha alguma mudança, precisa primeiro ser exemplo e se calar. Porque a gente vai, através das atitudes, influenciar aquela pessoa. E eu queria muito que meu marido mudasse algumas coisas. Então, quando eu comecei a orar, Deus começou a falar para mim o que eu tinha que mudar primeiro. E aí eu Aí, fui orando, fui aprendendo. Não foi fácil, claro. E eu também fui mudando. Eu percebi que eu também estava errada em algumas coisas. E isso tudo influenciava no meu ministério, no meu chamado. Porque eu não ficava bem para cantar. Então, várias vezes eu pedi para não cantar, porque eu não estava conseguindo me concentrar, eu não estava bem. Como é que eu ia ministrar sobre a igreja se eu não estava com o coração em paz, tranquilo? Mas mesmo assim, várias vezes eu fui cantar, me esforçava, né? Mas o melhor a se fazer é procurar realmente um tratamento, um acompanhamento. Não é saudável isso. E a gente passou dessa fase, graças a Deus. Nós hoje somos um casal mais maduro, a gente vive muito melhor. Claro, a gente continua tendo nossas diferenças, mas Deus tratou muitas coisas em nossas vidas, né? Até esses sintomas passaram, né? E a gente dá graças e glória a Deus por isso. E com aí, certeza. eu vou cantar uma música agora. Sim, eu nem falei da questão do curso superior. Eu tinha muita frustração, sentia muita frustração e cobrança por ainda não ter uma formação acadêmica, né, superior. Eu tentei educação física, mas não deu. Comecei a teologia, mas eu parei. Por quê? Porque nessa época eu estava sofrendo muito com esses sintomas depressivos, né? Eu não conseguia me concentrar em nada. E aí eu estava doente, né? Eu não conseguia Sim. fazer as coisas assim, é, direito, não conseguia. E eu via os meus amigos que estudaram comigo, todos se formando e eu lá. E tinha a cobrança, né, das pessoas. E aí, tu não vai te formar? Que curso tu vai Se formar. fazer e tudo? Então, existe uma pressão, querendo ou não. Mas eu me cobrava muito, né, por conta disso. E a música que eu vou cantar agora, eu conheci essa música nessa fase aí entre a adolescência e a juventude. Inclusive, essa música foi a música que eu cantei e meu marido disse que se apaixonou quando eu cantei essa música. Opa! Ela Olha não, aí, ó. ela não é romântica, mas foi a música que eu cantei no encontro de jovens na praia. E aí ele disse que arriou os 4 pneus. Ê, Jesus. Então agora é o momento que ele vai se derreter. Olha, essa música fez. Eu tenho a história da minha vida nessa fase aqui que eu acabei de contar. Tem muito a ver com essa música. Quando eu pedi ao Senhor, Senhor, eu quero ficar sozinha, eu estava refletindo o que diz essa letra, que é Aquieta minha alma. Não sei se tu conhece. Aquieta Quieta minha minha alma. alma. Então, Claro. a letra dessa música sou eu. E aí fez total sentido, né? Pra mim. E até hoje, quando eu escuto, eu lembro de tudo o que aconteceu. Mas eu lembro com a alegria no coração de já ter passado por isso e ter entendido o propósito de Deus. Com certeza. Vou botar aqui para eu cantar. E eu quero convidar quem está assistindo a live que se estiver passando por um problema parecido, quero que você reflita na letra dessa música. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto,
Só assim eu não me sinto só. Nos meus piores momentos, eu me senti muito só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Quando eu entendi. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Olha o que diz essa parte. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás. Eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz.
Era isso que eu pedia para Deus. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, somente a tua voz, Senhor. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Amém. Aleluia. Amém, amém. Que canção linda, que voz linda. Parabéns pela tua voz, Amém, Luciana. obrigada. Mas, e assim, ó, a canção realmente reflete, né, tudo que você passou, tanto a primeira como essa, né? São coisas que até alguém comentou aqui, que também essa música ajudou muito na época também, um momento da vida da pessoa que a Carolina colocou aqui. É minha amiga aqui da E igreja. olha só, a Bruna Priscila colocou aqui, não foi à toa, que cantou no meu casamento há exatos 11 anos atrás. Realmente. Já cantei em alguns casamentos. Lembro do casamento que eu cantei dela também. Beijo, Bruna. A Bruna, aí, isso aí. Mas, e assim, deixa eu te perguntar, Luciano, assim, de todo esse tempo, todo esse momento que tu passou na tua vida, as turbulências na juventude, na adolescência, depois no teu casamento, né, essas dificuldades, o que te fez, assim, não deixar Cristo? A certeza de quem ele é, a certeza do que ele faz, fez e fará por mim, né? Porque Perfeito. nós passamos por muita dificuldade e a palavra de Deus, inclusive tem um versículo que sempre fez assim muito, teve muito peso sobre a minha vida, que é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo que eu passei, todas as vezes que eu estava num momento bem difícil, eu lembrava desse versículo. E posso todas as coisas naquele que me fortalece também. A palavra de Deus me fez permanecer, na verdade, né? Ela promete, né, a mão de Deus sobre nós para nos sustentar, para nos segurar, né? Aqui a letra dessa música fala sobre os momentos em que a pessoa se sente só e pensa em desistir, mas é a mão de Deus que segura. É Ele que dá o consolo, Ele que acalenta, Ele que refrigera a nossa alma. Então a palavra de Deus, ela foi um bálsamo na minha vida, né? Ela que me deu certeza do que Jesus tem para mim, o que Ele fez por mim, partindo desse princípio do que Ele fez por mim. E eu devo tudo a Ele. Então, eu não poderia deixar Cristo, porque Ele é a razão. Então, eu confiei em Deus e quando eu consegui, de fato, centralizar a minha mente em Deus, que é perfeito, eu não poderia exigir perfeição do meu marido e de nenhuma outra pessoa, porque eu acho que era isso que fazia com que eu criasse a expectativa exagerada, sabe? Eu queria que aquela Claro. pessoa suprisse as minhas necessidades e é algo que só Cristo pode fazer em tudo, porque nós somos falhos. Então, quando eu entendi meu marido não é perfeito, ele vai continuar errando. Eu não posso viver em função dele, eu tenho que viver em função de Cristo. Então, isso me fez partir de uma para outra, da água para o vinho. Sim. E interessante, até para todos que estão assistindo aí, que vão assistir depois,
e quem sabe estão passando por momentos assim, estão passando momentos de ansiedade, momentos de crise, momentos turbulentos, momentos a Luciana aqui é a prova, né? É realmente que passou luta, passou dificuldade, passou turbulências, né? Não quer dizer que hoje é tudo flores, né? Tem as suas Não. lutas ainda, né? Mas é possível crer em Cristo, é possível seguir a Cristo, acreditar, porque Luciano tem um projeto de Deus lindo nessa terra que com certeza Amém. desde o início, antes de ter, como tu falou, antes de tu de ser formada, Deus já vinha trabalhando na vida dos teus pais, na vida da tua mãe, e realmente não é fácil tu estar tipo numa tradição, vamos colocar assim, de um certo caminho, e aí tu vai ter que tomar essa atitude de mudar, né, totalmente a tua mãe, teu pai também tiver que tomar essa atitude. Então, realmente, assim, a gente pode ver a mão de Deus agindo e ainda continuando a agir Amém. na tua vida, no teu esposo, né? Exatamente. Então, assim, ó, é um exemplo maravilhoso, um testemunho maravilhoso, como o pastor Júlio colocou aí, meu agurigaço, né, Jaguarão, tá ligadinho? Glória a Deus. E realmente um testemunho maravilhoso que isso aí faz a gente Renovar as crer ainda esperanças. mais, renovar as esperanças, exatamente. Para mim e para ti, eu sempre digo assim, até quando eu vou contar um testemunho meu também, aquilo, eu já passei por aquilo, e a pessoa, pá, Cleberson, olha só, isso aí me renovou. Mas sabe que eu me renovo com o meu próprio testemunho, entendeu? Então, com certeza, Acontece. para ti também deve ser essa experiência, quando tu conta, porque tu pensa, puxa, da onde que Deus me tirou e aonde que Deus me colocou. Exatamente. Uma das coisas que me incentivou muito nesses momentos difíceis foi lembrar do que Jesus passou. Foi lembrar do que Perfeito. Jesus passou, né? Jesus sofreu, ele sabe o que é padecer. A Bíblia fala isso. Então, se ele sabe, ele me entende. Quem sou eu para. Gente, várias pessoas passam pelas mesmas coisas, mas cada um tem a sua história, né? E eu comecei a Claro. refletir sobre isso. Se Jesus passou e ele disse que para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, então é nele que a gente tem que se agarrar, porque ele sabe como é que tem que fazer, como é que tem que agir diante das dificuldades. Então isso também Uhum. me fortaleceu, lembrar do que Cristo sofreu, da perseguição, das dores, da fome, da sede, de tudo. Foi uma coisa que também. Com O certeza. Espírito Santo que me lembrava, né, do que eu já tinha lido. Então, por isso que eu Sim, sim, disse que a claro, com palavra de certeza. Deus foi que me fez permanecer. Sustentou. Exatamente. E interessante algo que tu falou, o detalhe, eu quero reforçar aqui para todos, né? Porque às vezes a gente tem como diz um preconceito, mas a gente tem aquela mania de, não, espiritualizar tudo, além que tem a parte espiritual, a gente sabe. Mas assim, pessoal, os médicos, como a Luciana falou, os médicos estão aí porque Deus permitiu, Deus usa a vida de muitos médicos, graças a Ele, graças a Deus. Então, se está passando, está sentindo alguma coisa, não sofra sozinho. Não fique quieto, né? Não vai pro teu cantinho, fica só. Sim, Procure ajuda, procure falar, fala pro pai, fala pra mãe, ó, preciso de ajuda. Porque a gente sabe que hoje exatamente. em dia o nosso adversário ele tem agido de uma forma assim, ó, ferronha nisso aí, né? Sim, com certeza. E a juventude hoje tem sofrido ataques de uma forma tão aberta, né? Tão mais intensa. E realmente a gente Com tem que certeza. estar muito perto dos jovens, dos adolescentes, das crianças principalmente, que estão crescendo já com conceitos completamente deturpados. Uhum. Luciano, eu vou Hein? fazer um bate-volta contigo. Sim, vamos lá. Eita, isso É daí bem é. tranquilo. Eu até cocei a cabeça aqui. A Keivila que daí assistindo já passou por isso, sabe muito bem, né, Keivila? Mas olha só, deixa eu ver o nome aqui. Hoje a estratégia do mal é isolar as pessoas. Realmente, a Esdras colocou aí, ó. Verdade. Esdras Amorim. Isso. Então, o bate-volta é bem tranquilo, viu? Vai me falar, vai me responder com uma frase ou com uma palavra só, como tu quiseres, tá Tá bom? bom. Vamos lá, então. Primeira coisa. O que representa para ti ou o que significa para ti amizade? Não.
Eu ia dizer companheirismo, mas a amizade é um instrumento de Deus na nossa vida. Com certeza. A gente precisa uns dos outros, né? Uhum. Família. É a base. É a base, Esse aí eu eu digo, fui rápido. essa é rápida, né? Não tem muito o que pensar. Medo. Eu tenho medo de errar ainda. Uhum. De Medo frustrar de as errar. expectativas dos outros. E isso é péssimo, né? A gente fica Ah, refém. mas isso aí. É tudo que, como falou, tudo vai amadurecendo e tudo a gente vai Sim. sabendo como lidar aos poucos, né? Dinheiro. Dinheiro é um recurso que Deus nos proporciona. Não pode ser o nosso ídolo, mas a gente tem que Uhum. saber usar com sabedoria. Tem que saber usar com sabedoria, olha. Tem que usar com sabedoria Sim, e usar para a glória de Deus, né? Abençoar. com certeza. Agora um pouquinho mais da Luciana. Agora vamos ver se o Renato também dá uma ajudada aí. Qual é a melhor qualidade da Luciana? Ah, eu acho que eu sou muito empática. Até demais. Tá certo, Renato? Coloca aí se é verdade. E o pior defeito? Será se não é o mesmo da qualidade? Porque se for até demais, a gente não consegue colocar um limite. Mas eu acredito que um dos meus piores defeitos é esse medo de errar mesmo. Uhum, É criar e criar muita expectativa. Eu estou tentando controlar isso. claro. Agora pode responder, não precisa ser numa palavra só ou numa frase, pode responder da forma que quiser. O que você acha que está faltando para a igreja brasileira? Estudar a Bíblia. Yes. Rapaz, sinceramente é isso mesmo. Eu fui bem direta porque, inclusive, isso é uma coisa, um assunto que a gente tem conversado bastante. A igreja está precisando estudar muito a Bíblia, porque tem muita gente sendo levada por falsos, por ventos de doutrina que são deturpados, são equivocados a respeito da palavra. Então, se a pessoa estudar o que diz a Bíblia, estudar mesmo, ela vai ver aquilo que é verdade, né? Uhum, perfeito. Olha, o Renato colocou certíssima. E também, e Deus? Hã? E Deus? Deus é tudo, é a vida, na verdade. Deus é a minha vida. Uhum, E aí a vida resume tudo, né? Porque Deus tem todas as qualidades que a gente se for, mas Deus, resumidamente, para mim, é a vida, porque se não for por Ele, não tem como. Não tem vida sem com certeza. Deus. Não tem vida sem Deus. Exatamente. Olha, tu viu, foi bem tranquilo o bate-volta. Não sei que o pessoal se apavora, não, é bem tranquilo. É porque dá Mas que uma legal. ansiedade. Mas assim, tu sabe que também um detalhe que tu falou durante a tua história, que estava contando, que me chamou muita atenção, é a questão realmente desses que os jovens hoje enfrentam bastante, jovens, adolescentes, enfim, esses relacionamentos que são tóxicos, né? Então, que deixam marcas, que deixam feridas, e que é Sequelas. sequelas, né? Que depois lá no casamento vai aparecer bastante nessas sequelas, né? Sim. E aparece mesmo, porque a gente sabe que no casamento é que a gente se conhece de fato, né? Namoro, tu pode Claro. namorar 20 anos, 50 anos, mas quando tu casar, tu vai saber quem é a pessoa de verdade. E vai se Verdade. mostrar também. Então, Uhum. dentro do casamento, algumas coisas se revelam de uma forma mais intensa. Quando existe Perfeito. realmente um relacionamento concreto entre as duas pessoas. Uhum. Luciana, eu vou falar o seguinte, quero saber sobre as suas redes sociais e o teu canal no YouTube, que vai ser lançado a música, vai ser lançada na outra terça, né? É isso? Sim, dia 10. Dia 10. Dia 10. Então tá, manda aí pro pessoal aí as redes sociais e o teu canal no YouTube lá.
O meu Instagram já é esse que tá aqui, é Luciana Beckman Segue C, aí, segue aí. arroba Luciana Beckman C. E no YouTube é Luciana Beckman, simplesmente, Luciana. Luciana E vai Beckman. estar Lá disponível dia 10 lá no YouTube também. também. Lá no YouTube. Eu não vou postar ainda no Instagram para poder darem atenção no YouTube, né? E nas plataformas Claro, perfeito. digitais, o áudio, porque a gente vai lançar o clipe e o áudio já no Spotify, Deezer, essas plataformas. O clipe já ser lançado também no mesmo dia 10. Isso. Vou anotar aqui para me compartilhar aqui pra galera. Dia Eu 10 vou te lembrar. lançamento. Isso, me lembra, manda lá, manda no WhatsApp ali pra lembrar. Eu, Mas, eu, Luciano, sim, pode falar. eu só vou poder terminar a respeito do chamado ministerial? Ou tu vais Sim, fazer alguma vontade. pergunta? Não, não, pode terminar, pode fechar aí. Sim, passei todo esse período e aí Deus foi cada dia mais confirmando algumas coisas no meu coração, né? E eu comecei, Uhum. Senhor, já era para eu estar formada em música, só que eu desperdicei uma oportunidade lá atrás e eu ficava me sentindo já velha, né? Olha, eu tenho 28 anos, já tava me sentindo velha. Ó, E aí, meu Deus, já tô ficando velha, vou fazer ainda. Quando é que eu vou me formar? E Deus começou a falar para mim, você não tem que se preocupar com a idade que você tá, o importante é se capacitar. Porque se você ficar se preocupando com isso, você nunca começa. E aí realmente nunca vai terminar, nunca vai se formar, né? Então, o importante é você, daqui para frente, fazer diferente. Não querer voltar atrás porque não tem mais jeito. E parar de se comparar com os outros. Porque perfeito. Show de bola. essa questão aí de autoestima, né, que eu também tinha muita dificuldade a respeito dessa parte de curso superior, sempre me afetou muito. Então eu ficava, eu já tô. E a cobrança das pessoas também fazia com que eu ficasse assim, magoada comigo mesma, entendeu? Então eu parei de pensar e de me preocupar com o que as pessoas acham. Deus sabe da minha história, Ele sabe do que eu já passei para chegar até aqui, e eu vou começar a estudar mesmo com 28 anos. Qual é o problema? Ó, Então, eu comecei a estudar na escola de música daqui do meu estado, né? Comecei a estudar canto lírico e faço canto popular no curso Canto na Prática, que é o Mauro Henrique que vende esse curso, né? Inclusive a Keivla é sim, minha amiga desse curso também. desse curso, olha E aí. agora eu vou iniciar novamente os estudos na teologia. Então, eu ficava assim, meu Deus, o que é que eu tenho que fazer? E eu nunca deixei de ter desejo de continuar os estudos na teologia, né? E agora eu vou ter a oportunidade. Então, eu não posso fugir daquilo que Deus preparou para mim. Senão vai dar tudo errado, eu não vou sentir paz. E eu sinto paz nisso. Eu sou maquiadora profissional, mas eu não tenho prazer como eu tenho na música, como eu tenho na teologia. É a minha profissão que tá me Uhum. trazendo renda atualmente, mas não é isso que eu quero pro resto da minha vida, sabe? É Claro, uma entendo. transição, como eu posso dizer Uma agora, é uma transição, um transição. momento. Mas eu não tenho amor por isso. Eu não quero. E as pessoas elogiam muito o meu trabalho, mas para mim isso eu não quero ser uma maquiadora top que todo mundo que tem a agenda lotada e tudo. Não quero isso. Eu quero cumprir o desejo de Deus para mim. Se fosse esse o desejo de Deus para mim, ok. Mas eu sei que tem outra coisa. E aí, Kleberson, isso tudo que eu estou te falando é consequência da maturidade que eu comecei a alcançar a respeito do meu chamado ministerial, né? Hoje é muito mais forte e claro na minha cabeça. E é importante falar também sobre artistas cristãos, porque antigamente eu era muito assim, artista, artista. E as pessoas às vezes não entendem o significado. Artista é aquele que faz arte. A música é Uhum. uma arte. Não é porque você é um artista que você é uma estrela, né? Claro. Uma pessoa vaidosa. Isso acontece sim. Mas nós somos artistas, porque a minha área é arte. A música é uma arte, a maquiagem é uma arte. Então eu já sou artista Artista.
Pela maquiagem também. Sim, sim. Então, Pela música hoje eu também. estava refletindo sobre a questão de fama, né? Fama é uma consequência. É a consequência de você ser conhecido. Mas a diferença Uhum. para nós cristãos é como a gente vai lidar com a fama. Aí Como é que a tá. gente vai reagir a isso? E é isso que não pode dominar o nosso coração. Os aplausos, terão elogios. E isso faz parte. Pessoas, elas sempre vão reagir ao nosso trabalho. Se o nosso trabalho é bom, elas vão reagir bem. Se o nosso trabalho é ruim, elas vão reagir mal. Então a gente tem que saber lidar com essas questões como cristãos e levar em consideração o que a Bíblia diz, né? A respeito. Ensinar o que é certo, colocar na cabeça dos irmãos, dos nossos amigos, da nossa igreja, o que é realmente certo a respeito do artista cristão. Porque muitas vezes eu Perfeito. não queria ser Verdade. chamada de artista, eu não queria. E até hoje eu nem boto naquela descrição lá do Instagram artista, tem musicista, Sim. né? Porque eu ainda tenho assim preocupação com isso. Mas o meu pensamento é esse, a respeito da pessoa ser artista. Eu sou uma artista de Cristo. Eu exerço a arte que Ele mesmo me deu. Então não tem problema ser chamada de artista. Mas em primeiro lugar eu sou serva e filha de Deus. Antes de Uhum. qualquer dom e talento, eu sou filha de Deus. Amém. Amém. E tem voz, e tem talento. É E isso glória a aí, Deus irmão. por isso. E glória a Deus por isso, né? E então, tu falou que vai cantar um pedacinho da canção, só o refrão, né? Só o refrão. Mas antes, não sei se tu quer cantar a outra louvor que tu preparou. Eu preparei só mais um, que Então é tá, vamos lá. eu vou cantar logo o refrãozinho da minha música que vocês vão entender, né? Então tá. Sobre tudo que eu já falei. É assim: Tu me deste uma missão para glorificar teu nome. O teu reino é presente, capacita-me então. Vem e usa-me, meu Deus, dá-me mais da tua unção. Quero sempre ser um vaso em tuas mãos. Aí o resto vocês vão conhecer Ah! terça-feira. Meu Deus! Só para deixar a gente curioso. É só pra. É, exatamente. Chega dia 10 pra gente. Já era pra ter sido lançado, mas a gente teve um probleminha, né? E Olha aí, não ó. deu. Porque Ali. senão eu ia mostrar hoje. Tá bem, não, mas aí dia 10 não tá lançando e depois a gente marca outra, porque a gente quer marcar uma contigo e com a Keivla, né? Ah, Junto. sim! Foi até eu que dei a ideia, né? Isso, exatamente. Aquele dia na live da Sim. Keivla, tu já deu a ideia ali já. Tu me dá o ok aí quando for pra eu cantar. Bora lá então pra gente quer finalizar a live com a canção. Vou preparar para finalizar agora. O título dessa música é Glória e Honra. E é Glória e tudo honra. isso que eu quero expressar ao Senhor. A glória e a honra que Ele merece, né? Uhum. Através da minha vida, através da minha voz, das palavras. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás. Que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar,
que o teu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domingo a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Todo o trabalho que Jesus teve aqui na terra, o sacrifício dele, é para que nós consigamos exatamente isso, alegrar o coração dele com a nossa vida. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás. Que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar, que o teu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domingo a ti, Deus poderoso, Deus poderoso, glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domingo a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domingo a ti, Deus poderoso, glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domingo a ti, Deus poderoso, Deus poderoso, tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, alegra-te sobre mim. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, alegra-te sobre mim, alegra-te sobre mim, Senhor, alegra-te sobre mim, Senhor, alegra-te sobre mim, Senhor, alegra-te sobre mim, Senhor. Amém.
Que o nosso prazer seja Amém. sempre de alegrar o Senhor. Glória a Deus, Luciano. Deus continue te abençoando. Quer dizer para ti que tu és especial para Deus desde o Amém. início. Por mais que venham lutas, por mais que venham provas, tu sabe muito bem que tu já passou, tu sabe muito bem que Deus fez na tua vida e que continuará a fazer. É apenas o início, é Amém. apenas um momento. Fica firme, essa voz maravilhosa, que você possa cantar aí, louvar ao Senhor grandemente e saber que tudo é para Ele, tudo como a canção que tu acabou de cantar. Honra e glória para Ele. Amém, Luciano? Amém. Amém. Glória a Deus. E eu esqueci o que eu ia dizer. Eu prestei tanta atenção no que tu estava falando que eu esqueci o que eu ia dizer. Mas é isso aí que tu tá dizendo. Amém, Eu amém. quero. Ah, eu lembrei. O que eu quero é cantar sobre o que Deus fez na minha vida. Todas as músicas que eu cantei hoje, eu acho que Uhum. já deu para entender a letra, pelo que eu já Tudo. passei, pelo meu testemunho. E é essa a minha motivação. Minha motivação é agradar em primeiro lugar o coração de Deus e fazer conhecida a obra que Ele fez, continua e ainda fará na minha vida. Quero ser Amém. instrumento de Deus através da música. Com certeza. Já és instrumento de Deus. Amém. Amém, Luciana. Vamos tirar o print aqui, Amém. então? Vamos lá? Vamos. Peraí, já vou, Vamos lá, cadê? então. Não tem muita coisa que arrumar aqui. Vamos lá, então. Vai. Aí, fechou. Pronto. Pronto, Luciana, quero dizer porque o Unixon está de portas abertas. Quando precisar da gente aqui, do povo gaúcho, pode contar com a gente. Quando vocês quiserem Oxe. um pouquinho de frio, tu e teu esposo, é só vir para o Rio Grande do Sul. Ah, a gente, olha, eu sou frienta, ele é calorento, então ele vai gostar mais que eu. Ó, te amo, filha, louvado seja Deus. Minha Lube Beckman. mãe, Ah, Lu é, a Beckman, mãezita? Luziane. Papai também Olha apareceu aí. aí. Olha aí, ó. Um abração para eles aí também. Deus tem Amo continuado vocês, abençoando a papai e vida deles. mamãe. Olha aí. E lembrando a todos que essa live vai estar disponível amanhã, bem cedinho, amanhã já vai estar disponível no YouTube lá. Tá bom, Luciana? Eu te mando o link. Tá certo. Gente, foi muito bom estar compartilhando sobre a minha vida. Espero que vocês tenham sido abençoados, edificados. E que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. E que a gente sempre cresça, fortalecidos na graça do Senhor, na palavra dele. Com certeza. E vai E vir te muita coisa boa abençoe, para aí. Cleberson, também, com esse programa, Amém. com esse projeto, né? Isso. Que dá pra gente a oportunidade de expressar o que Deus tem feito. E aí a gente consegue abençoar também outras pessoas. Ah, fomos abençoados, com certeza, aí, com o teu testemunho, com a tua alegria em Cristo Jesus, viu? Aí eu te mando o link para te compartilhar, o pessoal que não pôde assistir hoje, vai estar lá no YouTube amanhã, tá bom? Tá certo. Luciana, até a próxima, hein? Eu quero outra, hein? Até, Quero com outra. Até certeza. a outra, Tchau, tá? gente. Deus abençoe a tua vida, abração pro esposo aí Amém. também, o Batera. É isso aí. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Sensacional, galera, a live que tivemos aí com a Luciana Beckman. Então, pessoal, você foi abençoado, você foi edificado, você gostou? Muito bem. Então, sigam aí, se você não segue a Luciana, sigam aí o Instagram dela, se inscrevam lá no canal no YouTube. Você também, se não me segue, vem aí, vem fazer parte da família Conexão, me segue aí, tamo junto. Aí, pessoal, mês de aniversário, a Luciana abriu o mês de aniversário do Conexão, né? Amanhã já tem mais uma live, amanhã vai ser às 7 horas da noite, às 19 horas da manhã, com a Kel Cris, é a cantora que acabou de lançar a sua canção agora sexta-feira, então vai estar conosco amanhã às 19 horas, então fica atento. Quarta-feira, mais uma. Pessoal, vai ser 4 lives em sequência. Hoje, amanhã, quarta e sexta. E quinta, perdão. E quinta. Então, hoje foi com a Luciana, amanhã com a Kel Cris, quarta-feira com o Rodrigo Villagrán, né? O gaúcho nosso aqui da nossa terra, né, conversando um pouquinho comigo. E na quinta-feira, às 6 da tarde, com a Fê Simonato, lá da Bélgica. Então, pessoal, se prepare, vem muita coisa boa esse mês aí. Você me siga aí no Instagram, sigam a Luciana
E tamo junto, Kel. Forte abraço. Keivila também tá aí conosco aí. Forte abraço, Keivila. Deus abençoe a todos que estiveram conosco aí. Se liga, então, amanhã tamo junto novamente. E amanhã no Instagram. No Instagram não, no YouTube. No YouTube vai estar disponível o bate-papo que tivemos com a Luciana Beckman, que foi sensacional. Pessoal, muito obrigado. Boa noite a todos. Fiquem conectados aonde? Ah, é claro, no Conexão Coração Prestes. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!